Professor André Panza, do canal Enem Outras Histórias, começando mais um assunto, tá certo? Crise de 1929, pelas imagens, tá certo? A primeira aula. Bom, eu vou trazer uma série de imagens aqui, como a gente já vem fazendo há algum tempo, e a gente vai falar sobre a crise de 29, tá certo? Tentar trazer detalhes, o caminho da crise, como se deu, em que momento ela ocorre, tá certo? Então, vamos começar com a primeira imagem. E essa primeira imagem diz o seguinte: bom, essas imagens, quando for uma imagem que não seja de época, né, eu vou falar, mas em geral, essas imagens aqui são todas de época. Essa daqui é de 1928, tá certo? De março de 28, dia 29 de março. É bem interessante isso, essa imagem, né, esse desenho, porque ela é de 29 de março de 1928. Por que eu estou definindo essa data? Porque no dia 28 de março, a Dow Jones, né, o índice de Bolsa de Valores de Wall Street, ele bateu 210 pontos, certo? O que isso diz para a gente? Nessa época, no período entre guerras, os primeiros a sentirem os problemas da crise foram os agricultores. Por quê? Os agricultores fizeram hipotecas, usaram empréstimos para ter mais terras durante a Primeira Guerra Mundial e no período pós-Primeira Guerra Mundial para produzir mais, porque havia um consumo muito grande logo nos anos pós-Primeira Guerra Mundial, tá certo? É, Quando há uma inversão disso, você tem uma perda de produção, você tem continua a produção, mas as pessoas estão comprando menos, você tem uma corrida para as ações, certo? E isso começa a ficar claro para o agricultor, tá certo? A Grande Depressão ela começa para esses agricultores, quando eles têm essas dívidas da Primeira Guerra Mundial e não conseguem pagá-las, tá certo? Eles não conseguem vender sua produção, ok? É, e aí o que que acontece? O que que tem aqui nessa imagem? Nessa imagem eu tenho um fazendeiro com o braço quebrado e um outro pulando. Repara que aqui tem um riozinho aqui, é, um riozinho, e aqui está dizendo assim, ó, tudo bem, desde que você suba, né? Repare, esse desde que você suba tem uma relação com as ações, tá certo? É, Você pode entrar no mercado, the stock market, e ele está gritando, Yupi! Está feliz, né? Esse outro fazendeiro. Então, ele está entrando no mercado. Tudo bem, você pode entrar no mercado, mas desde que as ações subam. Porque que acontece? Quando as ações começam a cair, muita gente que tinha investido grana, agricultores inclusive, tinham investido grana, vão perder dinheiro. Aqueles papéis que valiam uma grana forte, passa a não valer nada, só para limpar o pé, tá certo? Então, assim, essa imagem é bem interessante e é um momento antes da data da crise. A crise vai ocorrer em outubro de 29, de 1929. Esse desenho é de março de 28, certo? Então a crise tem um ponto inicial, né, oficialmente falando, em outubro de 29, de 1929. Mas é interessante porque mostra essa euforia com o mercado naquele momento. E aquele fazendeiro ali com o braço quebrado, ele já sentiu o drama, tá certo? Então, era um momento que já se vislumbrava alguma coisa, mas que as pessoas estavam ainda empolgadas em querer enriquecer facilmente, tá certo? Bom, essa daqui já é alguns dias depois do início da crise. A crise começa lá pelo dia 24 de outubro, o ponto inicial, tá certo? Essa caricatura aqui é de um jornal de 29 de outubro, dias depois do início da crise. E aqui está o Wall Street, e ele fala assim, find the small investor, ache o pequeno investidor, que foram os caras que tomaram ferro, né, nesse processo.
ocorreram suicídios, ocorreram uma série de problemas de saúde nos Estados Unidos com isso. E aqui tem dois entendimentos nessa imagem, tá? Repara que eu tenho uma cartola e uma bengala. E se vocês forem lembrar, tem uns vídeos que eu fiz sobre a Revolução Russa, que eu falo do capitalismo, a representação russa, né? A representação comunista, socialista sobre o capitalista é um senhor gordo de cartola e bengala. E até comentei isso em alguns vídeos. Eu vou ver se eu acho esses vídeos e vou deixar no card aqui em cima. Uma referência de um deles, né? Tem vários vídeos da Revolução Russa que eu falo sobre isso. Que isso era recorrente, certo? Então aqui você vê a cartola, a bengala, que é o status, né, do cara ter grana, e aqui uma poça, que é o investidor, certo? Então aqui, ó, ou ele caiu, se jogou, ou o mercado tão, foi tão avassalador nesse processo que passou por cima dele sem ele perceber. E aí virou só uma pocinha aqui. Você tem esses dois entendimentos, tá certo? Dessa imagem. É bem interessante por isso. Tá certo, galera? Bom, mais um vídeo para o canal. Gostou, compartilha, se inscreve. Grande abraço e até a próxima. Valeu!